O desenho a seguir representa um sistema em equilíbrio estático composto por duas hastes sem massa. Não há massa nem na de cima nem na de baixo. Certo? H1 e H2, né, são estas hastes, H1 e H2. Fios verticais e duas molas iguais, M1 e M2, com constante elástica igual a K, todos ideais. O bloco A tem peso P e está preso à haste H1, horizontal. A haste H2 forma um ângulo θ com a direção horizontal, e em suas extremidades estão presas as molas M1 e M2, distendidas e fixas ao solo. Os pontos das barras em que estão presos os fios e as distâncias envolvidas estão indicadas nos desenhos, né? No desenho que a gente tem aqui. Então se pergunta, qual é o valor de θ? Antes de mais nada, observe que a mola 1 e a mola 2 são idênticas, então elas têm o mesmo comprimento natural quando não estão sujeitas a nenhum esforço, que eu chamei aqui de L0. Mas uma delas está deformada x1 e a outra x2. Por meio disso, nós conseguimos aqui vislumbrar alguma coisa a respeito do ângulo θ, porque este cateto aqui, que nós vamos ter, é o cateto correspondente à diferença entre x2 e x1. Então, pega x2, subtrai x1 e você tem este cateto. A hipotenusa vale 4L. Então, uma coisa eu já sei. O seno de θ vai ser cateto oposto, que é a diferença entre x2 e x1, sobre a hipotenusa, que neste caso vale 4L. Bem, pelo que a gente vê, seria interessante descobrir aqui neste problema quem seria x1 e quem seria x2 e colocar nessa expressão. Mas para isso a gente vai ter de fazer a análise aqui do equilíbrio das forças. Como essas molas estão esticadas, distendidas, você vai ter aqui uma força F1 atuando nesta posição e ali uma força F2 atuando naquela outra configuração. Eu posso dizer que F1 é igual a K vezes x1 e posso dizer que F2 é igual a K vezes x2. As duas molas têm o mesmo K. Já dá para substituir ali. Mas quais as relações entre os valores dessas forças? Será que a gente consegue descobrir? Sim. Vamos dizer que o torque resultante em torno desse ponto tem que ser nulo. Então, o torque feito pela força F1 tem de equilibrar o torque feito pela força F2. E para isso, nós precisaríamos destas distâncias, olha. Esta daqui para cá e esta daqui para cá. Mas é simples. Se você for olhar aqui, vão aparecer alguns triângulos conhecidos, olha. Se este ângulo é θ, este ângulo aqui também é θ e aquele ângulo ali também é θ. De tal maneira que nós podemos dizer que esta parte aqui vai ser 3L cosseno de θ. Então, este braço de alavanca, daqui para cá, vale 3L cosseno de θ, enquanto que o braço de alavanca da força F2 vai ser o L vezes o cosseno de θ, porque é a componente colada ao ângulo. Ótimo! Então, nós podemos dizer que F1 vezes 3L cosseno de θ deve ter o valor de F2 vezes o L cosseno de θ. E o L cosseno de θ vai embora. A gente sabe, então, que o valor do nosso F1 multiplicado por 3 dá o valor do F2. Bom,
Já é mais um resultado para a gente ter. Douglas, vamos subir agora. Então vamos lá. Olhando para cá, eu vou ter, para que haja o equilíbrio dessa haste, a força de tração que vai atuar aqui é justamente F1 mais F2. É a força que vai atuar nesse ponto, a soma desses dois. Afinal, esta haste é ideal. Então F1 e F2 atuam ali. Certo, para que haja o equilíbrio, essas duas forças, elas devem ter o mesmo torque que a força-peso que atua no A. Interessante. Ele me fala a respeito desse peso. Fala, ó, peso P. Então, vamos ao torque ali. Nós vamos dizer que P vezes 2L, então P vezes 2L, deve equilibrar o nosso F1 mais F2, nosso total de forças ali, vezes o 5L. E aqui o L se vai embora. Então, nós descobrimos que a soma de F1 com F2 vai ser P vezes 2 sobre 5. Isso é o total, F1 mais F2. E agora? Agora nós vamos ter de usar essas equações para chegar ao valor do ângulo θ. Substituindo o valor de F2 por 3F1, a gente encontra que o valor de F1 é P sobre 10. Para encontrar o F2, é só multiplicar por 3. Então, o valor de F2 vai ser 3P sobre 10. Isso daqui já nos ajuda a encontrar o x1 e o x2. Por quê? Porque este aqui é K vezes o x1, enquanto que este é K vezes o x2. Então, o valor do nosso x1 é igual a P sobre 10K, enquanto que o valor do x2 é igual a 3P sobre 10K. E com isso, a gente vai encontrar o seno do ângulo θ. O seno de θ vai ser equivalente a diferença entre x2 e x1. Se eu pego 3P sobre 10K e tiro P sobre 10K, então, vamos fazer essa diferença. x2 menos x1 vai ser 3P sobre 10K menos P sobre 10K. E o resultado disso é 2P sobre 10K ou simplesmente P sobre 5K. Né? Ótimo! Então, eu vou colocar no lugar de x1 menos x2 o P sobre 5K. E isso dividido pelos 4L. Então, 5 vezes 4 dá 20. Então, eu vou ter 1/20 de P dividido por K e por L. Por K e por L. Só que quanto é que dá 1 dividido por 20? 0,05. Então, o seno de θ vai ser 0,05 vezes P sobre KL. Logo, o nosso ângulo é tal que o seno dele é este. Então, o θ é o arcosseno deste valor. Arcosseno d de dado dá o nosso 0,05 vezes P sobre KL.